Fala Tricolada, fala meus amigos, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui nesse canal. Esse vídeo é de análise dos jogadores. A análise do jogo tá no vídeo anterior. Vai lá dar uma conferida que eu falo sobre tudo que aconteceu nesse clássico 1-1 Fluminense e Vasco. O Fluminense dominou o jogo praticamente todo. 20 finalizações contra 7 do Vasco, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo o Fluminense não conseguiu levar perigo ao Léo Jardim, mas no segundo tempo ele trabalhou bastante. Teve umas alterações ali do Fernando Diniz, a entrada do JK, a saída do Felipe Melo, que empurrou o Fluminense mais ainda para o ataque. E o Vasco apostou praticamente o jogo todo no contra-ataque, né? Se fechou e segurou aquele golzinho logo no primeiro minuto de jogo, num vacilo do goleiro Fábio. Coisas de clássico, coisas do futebol, mas o Fluminense fez um bom jogo no segundo tempo, levantar a cabeça e aguardar a próxima rodada do Brasileirão e em busca de uma vitória. Se eu não me engano é contra o Cruzeiro, próximo jogo do Fluminense lá no Mineirão. Vamos analisar os jogadores, vamos dar nota para a rapaziada, começando pelo goleiro Fábio, né, que vai ter uma nota bem baixa, nota 4 para o goleiro Fábio. Meu irmão, não pode vacilar desse jeito, já tinha vacilado uma vez, lembra que ele deu a bola no pé do jogador, acho que foi o jogador paraguaio, o camarada fez o gol e o pessoal tá colocando na conta dele até hoje aquela eliminação. Mas agora no clássico contra o Vasco, quebrando tudo que foi conversado no vestiário, o Fernando Diniz deve ter ficado bolado com ele. Tomar um gol com 1 minuto de jogo desmonta tudo aquilo, até o Fluminense se reencontrar na partida levou um tempinho. Então tem que treinar um pouquinho mais, participar das peladas do final de ano, do conjunto, do condomínio que ele mora, participar jogando na linha mesmo, ou no rachão, principalmente no rachão. Tem que jogar com a bola nos pés, tem que aprender, uma hora vai ter que acertar. E essa jogada do Fernando Diniz é ensaiada, é treinada exaustivamente. E o Fábio errou pela segunda vez com a bola nos pés. Pelo amor de Deus, eu sei que não é a função dele. Se o camarada tá no gol é porque não sabe jogar com os pés, né? Isso que sobra pro goleiro. Mas é do ofício, é da profissão e é do sistema tático. O sistema tático exige que o goleiro saiba jogar com os pés. Aí você mata o time, quebra o time, jogando uma bola no pé do adversário, tomando um gol com 1 minuto de jogo. Aí não pode. Nota 4 aí pro goleiro Fábio. Sem nota para o Samuel Xavier. O Samuel Xavier, ele teve uma contusão, espero que não seja nada grave, com 25 minutos, uma contusão muscular. Não vai receber nota porque praticamente não participou da partida. O Guga entrou no lugar dele, depois a gente fala do Guga. O Nino, o Vasco deu a bola para o Fluminense, apostou em alguns lances de contra-ataque. E nesses lances de contra-ataque o Nino soube se sair muito bem, roubando bola, evitando mais um gol do Vasco. E o Nino teve a liberdade de subir até o ataque, né? Deu uma cabeçada, um chute de longa distância. Quase fez um gol aos 44 minutos do segundo tempo. O Léo Jardim tocou na bola, a bola bateu no travessão. Partidaça, na minha opinião, do Nino, nota 8 para ele. Nota 4 para o Felipe Melo. O Felipe Melo perdeu na corrida para o Peck. É natural pela idade do Felipe Melo, pela velocidade do Peck, mas nessa daí o Peck vai entrar na cara do gol. Também errou a saída de bola, assim como o Fábio. 1 minuto de jogo, o Felipe Melo, com 3 ou 4 minutos de jogo, também deu a bola no pé do adversário, próximo da grande área do Fluminense, acabou saindo no intervalo para a entrada do JK. Nota 4 para o Felipe Melo, que não teve rufi-rufi no jogo contra o Vasco. Não foi bem. Nota 8 para o Marcelo. O Marcelo fez uma jogadinha interessante ali com o Alexander. Uma hora o Marcelo estava na lateral esquerda, outra hora o Marcelo estava no meio de campo. E quando o Marcelo puxava a marcação por dentro, o Alexander abria na lateral esquerda. Isso foi bem interessante. Marcelo participou de praticamente todo o jogo, né, até ele ser substituído. Ele saiu com 35 minutos do segundo tempo. Chutou para o gol. Léo Jardim fez uma grande intervenção numa paulada dele do meio da rua. Construiu jogadas no meio de campo. Acho que foi uma das melhores atuações do Marcelo com a camisa do Fluminense. Nota 8 para o Marcelão. Nota 6 para o Alexander. O Alexander ele ficou um pouquinho abaixo. Na lateral esquerda, quando ele fez essas jogadas, essa movimentação de troca com o Marcelo, na lateral esquerda ele não foi efetivo, não se apresentou para o jogo ofensivo. E quando ele estava ali no meio de campo, você tinha um pouquinho mais dele. Ele tem mais a apresentar. Ele joga mais do que ele jogou hoje. Isso eu senti falta. Nota 6 para o Alexander e nota 7,5 para o André. O André voltou a ser aquele André
construindo as jogadas, teve um espaço no meio de campo, teve buraco da defesa vascaína, principalmente no meio de campo. A defesa do Vasco foi muito atrás, eles fizeram a marcação, a bafa em cima da zaga do Fluminense nos primeiros minutos iniciais. Assim que saiu o gol deles, eles recuaram as linhas, então o Fluminense teve como construir as jogadas no meio de campo, mas quase 72% de posse de bola, e o André foi muito participativo. Nota 7,5 para o André, nota 8 para o Ganso, que por causa dessa liberdade que o Vasco deu no meio de campo, o Ganso foi distribuindo o jogo, foi até arriscando, errou alguns passes, algumas enfiadas de bolas equivocadas, errou o passe, o Ganso errou o passe, mas também construiu algumas jogadas interessantes e foi bem na partida. Nota 8 para o Lima. O Lima foi bem participativo, chutes de fora da área. Ele não é um jogador espetacular, não faz uma jogada lindíssima que a gente possa elogiar, não deixa ninguém na cara do gol, mas ele chuta, clareou, o Lima manda de longe, isso é bem legal. Teve 2 ou 3 lances que ele fez isso de fora da área. Depois ele teve que mudar as características de jogo dele. Quando o Felipe Melo foi trocado, o André deu uma recuada para a zaga, o Lima também fez essa movimentação um pouquinho mais atrás, para que o JK jogasse mais aberto. Aí ficou pelo lado direito o Arias, o JK na esquerda e o Cano na frente. O Lima deu uma recuada para o meio de campo. Ele que estava jogando no primeiro tempo mais aberto, fazendo a função do Keno, fazendo aquela troca que ele faz. Aí com isso ele ficou um pouco mais preso no meio de campo com essa substituição. Fez um bom jogo, fez o gol dele com 9 minutos do segundo tempo, que deu um gás ao Fluminense, mostrou oportunismo, né? O Cano deu um voleio, Léo Jardim, que acatou pra caramba no segundo tempo, espalmou, o Lima chegou, escorou, fazendo mais um gol com a camisa do Fluminense. Isso é para se notar. Mais um gol do Lima com a camisa do Fluminense, é um jogador de meio de campo, isso é importante. Nota 8 para ele. Ele saiu aos 35 minutos para a entrada do Thiago Santos, peixe do Fernando Diniz. O Arias vai receber uma nota 7, teve uma movimentação constante, é um jogador muito ativo, sempre procurando os lados do campo para fazer essa assistência. No segundo tempo ele foi melhor do que no primeiro tempo. No primeiro tempo ele errou alguns lances ofensivos. No segundo tempo também eu senti que ele jogou praticamente paralelo à linha lateral, conseguiu vencer o lateral em algumas jogadas individuais, mas nesse lance de jogar a bola para trás, tocar para trás para quem chegasse de frente, essa bola sempre parava no pé de um jogador do Vasco. Eles conseguiram cortar muito essa jogada do Fluminense de linha de fundo, mas fez um bom jogo. O Arias é um dos principais atacantes do Fluminense e é uma das principais opções do Fluminense pelo lado direito. Nota 7 para ele. E eu vou dar nota 8 para o Germancano, principalmente pela participação dele no gol. Ele ia fazer um golaço, a bola veio de longa distância, ele meteu um voleio, o Léo Jardim teve que catar. Ele participou de outros lances ofensivos, perdendo o gol e incomodando a zaga vascaína. O Cano está sempre ali fuçando, sempre levando perigo e segurando. O Cano tem uma importância tremenda no setor ofensivo e até defensivo do Fluminense. Ele ajuda muito também, mas também ele ajuda a segurar a defesa do Vasco no seu campo defensivo. É um jogador que está sempre ali, perturbando o zagueiro. Se eu fosse zagueiro, não queria trabalhar contra o Cano, não. Nota 8 para ele. Um chute aos 19 minutos, um outro chute aos 44 do primeiro tempo, e o chute que ele deu e o goleiro Léo Jardim espalmou no pé do Lima. Guga eu vou dar nota 6. Ele entrou ali aos 25 minutos do primeiro tempo, ali meio perdido, e caraca, tudo no clássico. Aí, quando ele percebeu que estava no clássico, já era o segundo tempo. Aí no segundo tempo ele se soltou. Foi uma atuação interessante dele. Ele procurou a linha de fundo, foi uma opção pelo lado direito, estava muito congestionado ali no meio, cheio de jogador do Vasco. O Fluminense começou a utilizar o lado direito, principalmente com ele e com o Arias. Aí teve uma atuação interessante. 6,5 aí para o lateral direito, o Guga. Nota 6 para o JK, que entrou naquele modo dele, 220, se movimentando, deu uma cabeçada. O jogador do Vasco tirou a bola no meio do caminho, que endereçada a meta do goleiro Léo Jardim. Abriu espaço para quem vem de trás, buscou tabela, errou também, porque é garoto, mas ele sempre faz uma fumaça. O JK sempre faz uma fumaça quando ele entra dentro de campo. Deu um belíssimo chute aos 46, quase fez o golzinho dele. Ele que entrou no lugar do Felipe Melo no intervalo. Nota 6 para o JK, sem nota para o Lelê, entrou com 35 minutos do segundo tempo, e também para o Thiago Santos, que entrou no lugar do Lima também aos 35 minutos.
E o Lelê entrou no lugar do Marcelo. Sem nota para os dois, eu pro Fernando Diniz vou dar uma nota 7, botou o que tinha de melhor em campo, o melhor time. Eu acho que a opção do Lima foi até acertada. Acho que o Lima é um jogador que tá dando constância e substância ao meio de campo do Fluminense. É mais gente para trocar figurinha, mais gente para marcar, mais gente para empurrar o time pro ataque. Foi bem na troca, ao tirar o Felipe Melo, que estava amarelado, para colocar o JK no ataque, que deu mais força ofensiva ao Fluminense com a entrada do JK. Depois ele entrou com o Lelê para tentar fazer o gol da vitória. O Thiago Santos eu nunca vou entender, né? É o jogador preferido do treinador. Nota 7 aí pro Fernando Diniz. Então é isso aí, o empate, levantar a cabeça. Próxima rodada é contra o Cruzeiro. Vamos para cima, Fluminense, porque tem a taça pra gente disputar aí nesse ano de 2023. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Flui!